Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora com os programas gravados, a gente nunca sabe quando vai ser assistido, mas de qualquer forma é muito bom estar aqui de novo, geralmente quinta-feira, né? Então vamos começar. Eu vou começar, estou com um roteirinho de cola aqui para fazer as introduções corretas, né? Primeiro, dar um grande salve, uma grande boas-vindas para todo mundo que está conosco aí, se juntando no nosso canal, geralmente quinta-feira. Já pedindo para não se esquecerem de se inscrever no canal, né, que sempre ajuda para o conteúdo rodar mais, e também deixar o seu like, né, no canal, que também é uma mão na roda para a gente. O Geralmente Quinta-feira é esse programa que acontece geralmente às quintas-feiras. Agora ele acontece em dias variados, mas ele vai ao ar geralmente às quintas-feiras, por isso ele tem esse nome. Um lugar onde a gente reúne gente que está interessada em inspirar, em mudar a consciência, em repensar paradigmas, em vários aspectos, no aspecto de gestão, no aspecto de inovação, no aspecto de relação com as pessoas, no aspecto de negócios conscientes, tudo que fizer sentido para um elevar de consciência de quem estiver assistindo e naturalmente, quem estiver participando, a gente está aí para discutir, para trazer para vocês e para compartilhar. Meu nome é Marcelo Lubisco. Antes de eu me apresentar, eu queria dizer que a gente está tendo a nossa interpretação em Libras, né? Então, agradecer aí a nossa intérprete em Libras que está nos ajudando, é a Aline Mariotti, e dizer para todos vocês que hoje, meu nome é Marcelo Lubisco, para quem ainda não me conhece, eu sou sócio fundador da Lobolab, Laboratório Estratégico Colaborativo. Quando eu digo sócio fundador é porque eu tenho uma sócia que está aqui sentada ao meu lado, e é por isso que a gente está junto hoje, né? E a gente está recebendo aqui a Regina Rapati e o marido dela, o Silvio Inácio. Ambos trabalham juntos. Aqui do meu lado está a Érica Kirchli, que é casada comigo, eu casado com ela, e também trabalhamos juntos. E a ideia do programa de hoje é a gente discutir e trazer um pouco, compartilhar essa experiência do trabalhar juntos, né? Quais são os grandes dilemas, quais são as grandes potências que isso revela e que isso distribui entre os casais. A gente vai falar sobre isso nos próximos minutos, horas, quanto tempo precisar levar. Acho que eu não esqueci de dizer mais nada. Nós estamos no canal da YouTube na Coop TV. De novo, vou pedir para se inscrever no canal, dar um likezinho, deixa seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E eu vou jogar a bola lá para Portugal. Isso é uma coisa que eu não falei. Eu acho que agora a Regina e o Silvio vão falar disso, mas eu vou jogar a bola lá para Portugal, e eu sempre peço, né, Regina, Silvio, para se apresentarem, já que estamos hoje falando, né, de trabalhar juntos, que já contem um pouco também sobre o trabalho de vocês e façam as apresentações necessárias, quase que explicando, né, por que a Regina e o Silvio para falar desse tema, ainda que esteja bastante claro para nós. Ok. Pode começar. Então, a gente está em Portugal, e eu e o Silvio, a gente se conheceu com o trabalho. A gente tem um trabalho comum, que é os dois, cada um tinha sua vida, sua carreira, e aí o aconselhamento biográfico tem um ponto em comum. E nesse ponto, logo que a gente se conheceu, ele falou assim: olha, quando a gente estava junto já no começo, ele falou: eu vou fazer um workshop, você quer fazer comigo? Na hora eu falei: quero. E aí começou essa coisa. Então, os dois têm negócios distintos. Eu sou aconselhadora biográfica, sou escritora, tenho a editora, né, trabalho com histórias de vida na escrita, e a gente fundou a Casa do Biográfico. E a Casa do Biográfico é onde nós estamos. É assim, a gente no começo, quando veio antes da pandemia, imaginou que aqui a gente teria um lugar físico,
E a pandemia, claro, ensinou muito, então a gente descobriu que esse lugar que a gente trabalha, a biografia das pessoas, das empresas, dos negócios, é na casa do biográfico, e essa casa é onde a gente estiver, né? E fala aí, ajuda. Então, eu sou Silvio Inácio e sou, então, sócio fundador da Casa do Biográfico, com a Regina. Embora eu faça muitas outras coisas, eu tenho uma carreira como coach, tive 17 anos numa consultoria em São Paulo, e realmente essa vinda para Portugal é também um marco por conta de fechar um pouco o foco, e o que nós resolvemos trazer para cá é o trabalho biográfico, ou seja, o estudo das fases da vida, né? A gente contribui para que as pessoas possam ter uma expansão de consciência e compreender melhor a sua história, suas fortalezas, e a partir do autoconhecimento poder viver melhor, fluir melhor com a vida, né? Reconhecendo quem é. Essa é uma pergunta que todo mundo, em princípio, deveria fazer para si mesmo, né? Quem que eu sou, né? Quem eu sou. E a gente contribui, através desse trabalho, para que as pessoas possam olhar para a sua própria história, ressignificar aquilo que for necessário, potencializar as suas fortalezas, tudo isso o trabalho biográfico permite com que a gente faça, né? E é para isso que a gente está aqui com a Casa do Biográfico, e está sendo uma felicidade, porque em relação às dimensões que a gente tem no Brasil, aqui tudo assim, as pessoas conhecem menos, tem menos pessoas que navegam, vamos dizer, nessa praia, né? Então, a gente está tendo assim, muitas boas oportunidades de compartilhar aquilo que a gente faz, né? E fazemos com muita satisfação. Em termos de formação, eu sou psicólogo e administrador. Então, tive uma carreira de 25 anos aí como coach, ainda atuo, mas sou psicólogo clínico. Então, são várias áreas de trabalho, mas sempre voltadas ou direcionadas para pessoas, né? Mediação de conflitos. E a Casa do Biográfico é uma grande oportunidade de disponibilizar várias áreas de conhecimento, né? Porque a biografia das pessoas nos coloca em contato com isso, permeia, né? Tudo isso. E aí, só fazer um gancho, né? Tem os dois são, né, a segunda relação, então vocês também trabalham com essa questão da consciência, né? Então, dentro dessas fases da vida, e aí quando o Silvio quis mudar para Portugal, Érica, eu tinha um vidão em São Paulo, a gente morava a 2 quadras, tinha um escritório maravilhoso, morava a 2 quadras do escritório, ele começou, vamos mudar? Tenho vontade de ter uma experiência fora, e falava, tipo, vai passar. E aí eu fui ver que isso tinha a ver com o momento biográfico dele. Então, quanto é importante, e quando a gente se conheceu não só na paquera, no flerte, paquera coisa de ver, né? Mas nessa coisa de qual que é a sua biografia, qual que é a minha. E agora em Portugal a gente veio e a gente parece criança, porque a gente está descobrindo novas linguagens, está num país que a língua é comum, mas as culturas são diferentes, e que as pessoas não. A dimensão é outra, e as pessoas, a gente tem que explicar tudo que a gente faz. Assim, é um recomeço. Então, enquanto casal também, a gente viveu, e eu vou parar de falar, só vou falar mais uma coisa, que agora eu já joguei tudo. Pandemia. Eu vou fazer 50 anos de casado daqui a 2 anos, porque é o seguinte, eu tenho certeza que a gente conviveu mais num país, assim, novo, nesse confinamento que teve aqui, foi muito sério, assim, a obrigatoriedade. Acho que ninguém conviveu mais e trabalhou mais do que a gente, assim, falei, já é bodas de ouro, né? Pronto. No final da conversa, nós vamos decidir se ninguém trabalhou mais e conviveu mais do que você. É isso. Vou passar a bola agora para a Érica, então, para a Érica se apresentar também e a gente já engatar esse assunto aí, porque eu já tive alguns insights aqui. Pois vários, né? De conexões que a gente vê, assim. E, enfim, meu nome é Érica, então, junto com o Marcelo, a gente fundou a Lobolab, já é nosso segundo
empreendimento juntos como sócios. Mas acho que um ponto super interessante é que a gente se conheceu trabalhando. Então, na verdade, a gente sempre trabalhou juntos. A gente começou a trabalhar juntos antes de a gente ser um casal. Então, a gente tem muito esse caminho, essa trilha, assim, que a gente foi se descobrindo muito. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Nós dois nos conhecemos no início, assim, num ambiente totalmente diferente que é o que a gente está agora, que é o de agência, né? Então, nós dois somos publicitários e começamos nesse mundo, né? E trabalhamos juntos em agência. Mas foi muito isso também, de a gente indo se conhecendo, se apoiando nesse trabalho de consciência, de entender o que não fazia mais sentido para nós. Então, a agência, por exemplo, não faz mais sentido, né? Trilhamos caminhos juntos, quais são os projetos, então, que conversam contigo, conversam comigo, a gente vai trilhar novos conhecimentos. E chegamos agora com a Lobolab, eu entendo, né? Eu vou falar por mim, mas acho que o Marcelo, pelo que eu sinto também, o nosso potencial, o nosso, né, grande potencial de conseguir efetivamente trabalhar com estratégia, que a gente sempre acreditou muito, e nessa questão colaborativa também, de garantir, né, apoiar uma construção colaborativa que a gente chegue num caminho comum, mas colocando nossa mão, né, botando a mão na massa, mas trabalhando também com as equipes das empresas que a gente sempre se questionou que tem um conhecimento ali que tem que ser aproveitado, tem que ser aplicado na estratégia, nos projetos. Então, eu vejo muito os projetos conjuntos, assim, e acho que eu não estaria onde eu estou hoje, né, se a gente não tivesse se conhecido e decidido construir o nosso projeto pessoal e profissional no mesmo caminho. Misturado. Tem uma coisa que é louca nesse processo, né? Então, tipo, nós estamos juntos há, acho que 10 anos já, né? Casados há 2, vai fazer 10. 3, né? A gente se conheceu trabalhando. Na realidade, tem uma coisa que é um tempero interessante nessa nossa relação, tanto a pessoal quanto a profissional, meio Faustão, isso não tem tanto no pessoal quanto no profissional. Que é, tipo, a primeira vez que eu vi a Érica na minha vida foi dentro da sala de aula, eu era professor da SPM, mas ela foi um professor também. E a Érica era a aluna, né? E aí teve uma coisa que me chamou muito a atenção, além dela ser uma mulher linda, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi porque a minha disciplina é uma disciplina muito prática. Tipo, as pessoas tinham que produzir muitas coisas. E eu tinha uma facilidade que como as produções eram em grupo, e eu pegava o resultado das produções, e quando professor eu dizia, isso aqui foi aquela pessoa que fez, isso aqui foi aquela pessoa. E as coisas que vinham do grupo da Érica, as coisas que eu desconfiava que ela tinha feito me chamavam muito atenção, assim. Então, rolou uma admiração intelectual direta, assim. Beleza. Eu indiquei ela para alguns lugares de trabalho, porque como eu era professor e atuante na área, muita gente que era meu par, né, diretor disso, às vezes um dono de agência e tal, me pedia indicação de bons alunos. Tal. Eu indiquei ela algumas vezes, mas ela tinha outros projetos que ela não foi, então ela ficou nos projetos que ela estava. Depois, eu abri um curso de planejamento criativo na época, e a Érica estava nesse curso, aí a gente se conheceu mais, mas também, né, tipo, professor-aluno tinha uma coisa meio imaculada, assim, não, né? E aí teve uma oportunidade de trabalho na minha equipe, na minha agência. E aí eu disse, eu quero a Érica trabalhando comigo. Né? E aí a Érica foi trabalhar comigo, e aí beleza, a gente passou trabalhando um bom tempo. Aí tivemos começamos a nos relacionar, começamos a namorar e tudo mais, mas acho que depois de uns 2 anos, não sei, aí eu sou ruim pacas de data. Só que tem uma coisa interessante nesse processo, que é isso. Lá pelas tantas surge uma oportunidade de a gente fazer um curso em Amsterdã, bem de especialização em estratégia mesmo, e a gente foi em 3 pessoas, eu e a Érica já estávamos juntos, e mais uma menina da nossa equipe, então a gente fez uma especialização porrada, era com uns caras muito fora da caixa, assim, do mundo inteiro. Cara, quando a gente voltou, a gente se deu conta que o nosso lugar não era mais em agência. Né? E aí começou uma coisa louca,
porque, tipo, a Érica se deu conta disso, eu me dei conta disso, aí a Érica saiu da agência e foi trabalhar em outro lugar. Foi trabalhar numa startup como gerente de marketing de uma startup de educação. Eu continuei na agência, mas me remoendo, aí por conta também desse curso e tudo, a nossa empresa passada, nosso empreendimento passado, que é a Mr. Wolf, ficou clara para mim, assim, tipo, é isso aqui que eu quero fazer. E aí comecei a construir a Mr. Wolf, comecei a amarrar com outros sócios que eu acreditava que podiam ser... contribuir, né? Contribuir e poderiam... E, cara, lá pelas tantas eu olhei para a composição societária e eu disse, falta uma pessoa aqui. Né? E para mim faltava a Érica. E a Érica indo super bem no Me Salva lá, que era a startup de educação. Aí eu disse, com os meus sócios, eu disse, eu gostaria de convidar a Érica, eles já conheciam o trabalho dela, tudo bem. E aí a gente fez um convite, foi uma coisa muito louca. Eu fiz um convite formal para minha esposa, minha namorada, né? Para a gente fazer um negócio junto, né? E não foi assim, né? Sim, vamos. Não, foi uma construção. Pediu um tempo para pensar, que foi para me matar. Torturar um pouco. Aí a gente fez, aí, naturalmente ela topou depois, mais tarde, a gente fez a Mr. Wolf, e aí, Silvio e Regina, tem tudo a ver com esse negócio da pandemia, porque daí, tipo assim, a Mr. Wolf voando, indo muito bem, obrigado, né? Tipo assim, resultados incríveis, etc. Mas ela tinha um rabicho de agência. A gente trabalhava com comunicação ainda, os nossos outros sócios, eles eram muito conectados com essa coisa da comunicação da agência, e nós com o pé cada vez mais na estratégia, cada vez mais nos jogos estratégicos, que é a nossa metodologia. E aí, quando veio a pandemia, algumas dores de alguns clientes nossos ficaram muito evidentes, e aí nós começamos a conversar, eu e a Érica, e a Lobolab foi ficando clara para nós, assim, um novo negócio que derivava da Mr. Wolf, mas ele era, para nós, um arredondamento, uma evolução do negócio. E por conta da pandemia, que a gente estava totalmente encerrado em casa, convivendo 26 horas por dia, porque aí aumenta a quantidade de horas do dia, quando a gente tomou a decisão de embarcar nessa, foi dificílima também, porque era uma empresa que estava indo super bem, com sócios que a gente trabalhava legal, não era uma coisa maravilhosa, mas era legal, e a gente ir para uma carreira duo, né? Tipo, vamos junto, eu e tu só, ou ela e dizendo... só nós, assim, que é uma construção também, né? Quando só dois sócios, não tem aquele terceiro, né? Tava aqui que o terceiro acha. Nós éramos 5, né? Antes a gente tinha, né? Dividia-se tudo, literalmente, então, tu dividia muito mais coisas. Né? Foi uma decisão importante. E aí a gente deu, no meio da pandemia, a gente lançou um negócio novo, porque a gente achava que era hora de lançar um negócio novo, entendeu? Loucurinha. E éramos só nós dois. E aí estamos aqui agora. Então, tipo, isso tudo traz... E aí vocês falaram aí das biografias, né? Eu acho que isso tudo constitui uma biografia que vai te dando aprendizados, vai te levando para algum lugar diferente. Eu até queria fazer essa pergunta para vocês. Assim, tu disse, né? Quem são as pessoas? A gente acaba... a biografia das pessoas. Quem são vocês enquanto casal? Já pararam para fazer essa pergunta? Eu vou Quem somos nós como casal? Me conta. Gostei. Eu quero falar algo que tem a ver com isso, certamente, porque são biografias. Eu digo que nós fomos apresentados pelas biografias também com as quais nós trabalhamos. E eu acho isso muito interessante na nossa história, porque a Regina tinha me sido apresentada fazia assim, já uns 3 anos, por um colega da consultoria. Virtualmente. Assim, virtualmente. A recomendação do trabalho. Do trabalho. E a coisa assim, nunca... Né? Pela editora, que tem no Brasil a Biografias e Profecias, né? E o trabalho que ela prestava naquela época. E eu nunca conheci, enfim, estreitei nenhum vínculo com ela. Passado aí quase 3 anos, numa situação totalmente inédita, assim, de levar minha filha para fazer um trabalho, uma constelação, ela lá estava e a gente se encontrou, e na volta de uma carona, de uma conversa, ela fez a mesma formação que eu já tinha feito, passados alguns anos. E nesta formação, nós
temos um projeto, como se fosse um projeto de conclusão de curso, e escrevemos um livro, uma biografia de alguém, né? Da nossa escolha, enfim. E criamos, enfim, também um projeto profissional. E quando eu comentei, né, é uma pergunta comum para quem faz essa formação, que é uma formação é mais do que uma universidade, são 4 anos de formação. E quem é que você fez a biografia? Eu fiz o Albert Schweitzer, e ela fez do Chateau, né? Então, assim, um pouco luz, o outro sombra, né? Puxa, mas que interessante! E dali, eu acho que eles nos apresentaram, eles tramaram as coisas e nos apresentaram, porque foi um impacto muito grande, muito legal, aquilo que cada um traz, né? Isso foi muito legal, porque quando no biográfico, então, na formação, uma hora os módulos têm temas, e esse módulo ele trabalha a luz e a sombra, né, as forças adversas, assim, o que faz, o que impulsiona e o que restringe a gente. Eu ia falar sobre o Joseph Campbell, que é o Jornada do Herói, tá? E aí alguém tinha uma demanda que alguém tinha que pesquisar a vida do Chateau, do Assis Chateaubriand. Gente, ninguém levantou. Eu tinha a biografia dele há anos, na época ainda da minha carreira executiva, mas ninguém levantou a mão. Não era o cara que eu queria, não era. Mas ninguém. Aí eu falei, pô, o cara dessa expressão. Aí eu falei, tá bom, vai, eu pego o Chateau. Pô, a biografia do Chateau é luz e sombra. O cara era bárbaro, mas não era fácil. E toda vez e todo mundo fala assim que tem a ver muito a sua escolha, de quem você escolhe fazer, tá. Então, quando a gente conversou, o que foi lindo assim, ele põe para fora. Eu falei sobre o Albert Schweitzer, que é um médico, um intérprete de bar, né? E eu falei sobre o Assis Chateaubriand. Assim. E aí foi muito legal. Então, assim, essa carona, ela já pôs a gente nesse ponto de abordar essas duas coisas no mundo, luz e sombra. E aí, por que você escolheu? Como é que você lidou? Foi assunto. Mas o Marcelo falou uma coisa interessante, no sentido da admiração. Você mencionou essa palavra. Quem somos nós? Eu quero chegar aí. Quando a gente olha para nós, enquanto casal, eu tenho uma admiração pelo trabalho da Regina. Quanto mais eu conheço, e eu acho que isso nos une desde o primeiro momento, tá? Então, se a gente for olhar a biografia do casal e o que nós somos, eu acho que o trabalho teve essa força, que é o que nós estamos trazendo aqui para vocês, e realmente, eu nem lembrava disso, talvez como é que se diz, uma isca foi nem fazer um workshop comigo, né, que é um workshop de biografias com constelações que eu fazia, já tinha feito algumas edições e a convidei, e deu muito certo, né, e ela gostou, então, o trabalho está muito presente na nossa vida, isso é um fato. Nós amamos o que nós fazemos, né? E somos extremamente conectados a pessoas. Desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com desenvolvimento e gosto e amo conhecer pessoas, ver pessoas se transformarem, né? Sou docente também na área de gestão de pessoas. Então, eu acho que esse encontro e essa mescla com o trabalho foi também o que nos favoreceu nesse período de pandemia, porque não houve um estranhamento. Eu digo isso, as pessoas acham, mas como? Que absurdo! É porque eu já vinha trabalhando como coach no Brasil, às vezes em São Paulo, fazendo coaching de pessoas que estavam no exterior, mas mesmo no Brasil, a pessoa lá em Goiás, lá eu já vinha trabalhando desde 2016 de forma remota. Em 2018, que a gente passou um período grande aqui, escolhendo onde íamos morar, eu trabalhei normalmente e a vontade ficou mais forte. Eu falei, não tem por que não fazermos isso, né? Mas sempre o trabalho como essa esteira, né? Como algo digamos, o trabalho estando bem, está tudo bem, a gente vai para qualquer lugar. Você sabe, então, a gente é um casal que trabalha junto, ponto. Tem tudo, mas tem essa nossa expressão no mundo, o trabalho biográfico, ou seja, e aí, quem somos nós? O Silvio, ele é corajoso pra caramba. E o Silvio, ele enxerga, né?
Eu enxergo também, eu sou mais intuitiva, mas eu vim mais a passeio no mundo. O Silvio não, a direção. Eu quero fazer uma florzinha, eu quero contemplar o mundo, ele empurra. E quando a gente mudou para Portugal, foi antes da pandemia, ele chegou para mim, Marcelo, Érico, e falou assim, ó, vou te dar um presente, esse curso aqui online. Cara, eu no Zoom, eu só sabia que existia. E aí, quando ele me deu o presente, eu falei, presente de grego, o que ele está imaginando? Aí, então foi a sorte, assim, e aí eu amo trabalhar com vocês, que vocês são lobos, né? Lobo leve. E aí foi o primeiro projeto que eu coloquei, foi o Mulheres que Correm com os Lobos, esse grupo de estudo online e tal, e aí veio tudo. Então, nós, enquanto casal, é assim, a gente tem uma liga do propósito do trabalho. A gente vai ficar velhinho, a gente vai trabalhar até a véspera do dia que a gente não estiver aqui. Mas essa liga do propósito da gente, assim. E o Silvio lida muito com, assim, com o universo corporativo, muita mulher em carreira, assim, ele tem essa força, né? E eu acho que tem essa coisa mais criativa, mas é uma... E livro, vou te falar, por que a gente briga? A gente briga por várias coisas, mas por causa de livro. Quando a gente veio para cá, ele falava assim, não, vamos levar tudo. Eu falava, para que levar 2 de cada exemplar? Porque aí, quando a gente se juntou, o que tinha? 2 de cada. Sim. Eu falei, não, vamos levar um só. Me arrependo até. Né? Então, a gente é isso, é um casal que trabalha, estuda e graças a Deus, namora. Muito. Mas a palavra admiração é muito importante na nossa história também. A gente estava comentando esses dias que foi o início, né? Foi então é interessante porque é exatamente essa lógica, a admiração do trabalho como um início para uma aproximação e para um interesse, enfim, que depois evoluiu para isso. Mas a manutenção da admiração, acho que em toda a nossa construção e acho que também a gente evoluiu para caminhos bem diferentes, né? E cada um foi, né, trilhando, mas a admiração seguir, a segurança e o respeito, né? Isso é muito chave para a gente conseguir trabalhar junto e olhar e saber, não, essa pessoa aqui vai fazer muito melhor do que eu faria e eu vou de olhos fechados ali no que ele fizer, porque eu confio e admiro, assim. Então, a gente estava falando que um pilar central é a manutenção dessa admiração, né? Pelo trabalho um do outro. A gente falou, isso é outra coisa engraçada, né? Que as pessoas não acreditam. Eu e a Érica, a gente conversa, inclusive, a gente trabalha junto 24 por dia e a gente tem horas que a gente faz coisas. Várias, não só trabalho. Mas a gente, até por conta do papo que a gente ia ter, nós 4, a gente parou para conversar e para refletir, né, sobre esse trabalhar junto e tal. Ainda que seja uma coisa que a gente reflete bastante, porque está tão presente que é impossível que não faça. Eu só acho que é importante o refletir sobre, discutir sobre, é muito importante, porque é preciso botar as coisas para fora e dizer, olha, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando. Então, essa é uma coisa que a gente faz também, de botar para fora e conversar mesmo, né? Sim. Não tem minhas palavras. Mas... Não, e é importante mesmo. Mas a gente caiu, olha que interessante, vocês falaram sobre admiração, né? Eu falei, joguei no ar, vocês falaram construir em cima. A gente caiu nessa palavra ontem ou anteontem, quando a gente estava conversando. Tipo assim, que a chave, eu acho que talvez seja a chave dos relacionamentos, e não só do relacionamento e do trabalho junto, né? Mas ela a gente até falou, né? Tu te manter interessante e tu te manter interessado, né? Eu acho que são as duas coisas, né? Então, tipo assim, o que eu compreendo da nossa relação, dessa relação que mescla o profissional, o pessoal, tudo numa coisa só, é essa preocupação que a gente tem. A gente tem uma preocupação em se manter interessante para o outro, para os nossos clientes também, naturalmente, trazendo coisas novas, né? Trazendo coisas novas para a relação, trazendo coisas novas para as conversas e tal. E interessado. Né? Interesse, eu não sei, isso é uma opinião, mas interesse no outro é uma coisa que tem que ser cultivada, né? Não é uma coisa que acontece assim, ó, pum,
tem que ser Se trabalhada. mantém, né? Porque às Se vezes no manter, início, mas a manutenção tem que ter, precisa de dedicação, né? Concordo plenamente. E a identidade, né? Então, o que eu acho então, a gente está aqui em 2 casais e 4 individualidades. É verdade. Eu tive a chance de entrevistar vocês 2 juntos, e para mim foi muito claro a contribuição de cada um e a contribuição do casal, né? Então, eu acho isso muito importante, assim. Então, a gente nessa unicidade, nessa união, nessa expressão, e, ao mesmo tempo, a clareza da identidade de cada um. Né? Então, quem sou eu nesse casamento e quem sou eu? Né? Quem somos nós? Isso Essa manutenção, inclusive, eu acho que o que facilita muito começa pela admiração, mas o respeito pela individualidade do outro, pelo espaço, pelo jeito de ser do outro, e aí, pelo aquilo que o outro traz enquanto criatividade, né? E que é diferente do que você faria. Tudo isso é o que vai combinar para uma relação também boa e para o amor na relação, né? E existem muitos mitos, né, de que não dá certo o casal trabalhar junto, que atrapalha. E eu acho que estamos aqui provando o contrário, né? Eu acho que essas são componentes são importantes. Facilita muito o casal, os dois, terem uma formação em comum, né? Estarem, atuarem na mesma área. Obviamente, isso facilita anos-luz, né? Mas não, isso só não basta. Quer dizer, cada um ter o seu espaço e ter o mesmo tamanho na relação. Tá? Eu gosto muito de usar essa expressão, é um olhar muito sistêmico, né, que é realmente os dois terem o mesmo tamanho. Então, quando a Regina quer trazer algo e eu peço dicas, eu peço orientação, né, isso me fortalece, porque eu sei, eu reconheço o quanto que aquilo que ela traz é importante no meu trabalho. E o meu trabalho, se eu faço melhor, eu sei que eu contribuo com ela também, né? Então, é uma componente muito importante. Esse teste, vamos dizer assim, desse período de pandemia, né, que foi algo assim tão expressivo, que jogou as pessoas para dentro de casa, trouxe muitas coisas interessantes, né, para casais que trabalham juntos, porque eu sinto que fortaleceu. E aí, é claro, que vai da maturidade de cada um, que é uma outra componente importante para o sucesso, né, de uma empresa conjunta, de um casal, para um negócio, para a própria relação como um todo, né? Atuar conjuntamente, tendo essa possibilidade de cada um ser o que é e reconhecer o seu espaço, né? Assim fica mais fácil de se mostrar para o mundo, né, estar satisfeito. E a pandemia mostrou que outras situações onde não havia um casamento ficaram evidentes, né? Ficaram evidentes. Porque a gente teve que se olhar. E como foi bom ter o que olhar e ter o que admirar no outro, né? Isso fez toda a diferença. Ficou tão evidente que virou número, né? Virou pesquisa, virou dado, né? Tantos por cento de casais se separaram na pandemia, Quando vira dado que conta história, que vira notícia, né? Estatística, é que a coisa é dramática mesmo, né? Mas deixa eu fazer uma provocação até para a Érica aqui. Eu acho que é legal para a gente dar a dimensão das coisas, a gente fazer o que fazemos, né? Então, tipo assim, porque tem o casal enquanto duas individualidades, eu acho que é uma baita de uma significação, assim, né? Do que é casal. Casal é duas individualidades que se unem por ganhos mútuos, provavelmente, né? Por interesses mútuos. Sim. Mas a gente tem uma preocupação com essa individualidade, porque a gente passa tanto tempo junto e a pandemia, a Lobolab, nasceu na nossa casa, ela é que nem vocês aí, né? Ela nasceu na nossa casa e ela é na nossa casa hoje. E é um pouco, eu estou até pensando, quando a gente estava falando agora, que é um pouco daquela história das metades, né? Que a gente fala, metade, minha cara metade. Eu acho que é muito mais, a gente já se entendeu
que é muito mais sobre a unidade de cada um, e juntos, né, somos mais do que 2, somos 3, somos uma construção maior Somos do que bastante isso. mais. Mas eu acho que o entender, né, que existe eu e existe eu com o Marcelo é bem importante, da mesma forma do contrário, né? Somos mais juntos do que duas metades, né? E eu acho que tem eu queria ver como é que vocês lidam com os momentos só de vocês, se vocês têm regra para isso ou não tem, mas eu acho que eu sou de uma opinião que as pessoas elas colocam muito as coisas dentro de caixas, assim, né? Então, tipo assim, parece que um casal que trabalha junto, vive junto, mora junto, não pode ter a sua individualidade, ou é muito difícil ter a sua individualidade. Mas a tem que abrir mão da sua individualidade. Isso, tem que abrir mão da sua individualidade. A gente aprendeu, para nós funciona, que a individualidade é um lugar que está dentro, não fora, né? Eu não preciso me isolar para encontrar minha individualidade, nem não estar. A gente pode estar os dois aqui, cada um consigo, e não em conjunto. Queria ver, acontece com vocês, como é que vocês lidam com essa questão da individualidade. Bom, vocês são homem e mulher de livros, né? Eu imagino que os livros são um grande momento de individualidade também. Vocês tocaram num ponto, assim, um aspecto que é crucial, né? Porque acho que o respeito às individualidades, eu já tinha falado, quanto que eu considero importante. Isso vem se fazendo, vem se construindo no dia a dia, né? Mas o jeito de ser de cada um, acho que é legal separar isso, né? O jeito de ser de cada um. Eu tenho meus rituais, eu medito diariamente, eu tenho os livros que eu gosto de estar do meu lado, que às vezes eu preciso daquilo, dou uma olhada, está ali do meu lado. E eu não gosto quando a coisa não está lá onde eu coloquei, então... Eu adoro pegar um livro. Eu tenho meu escritório... É a caverna dele. Ela fala que é minha caverna. Ele tem a caverna dele. Vou contar para vocês. Então, às vezes eu tenho coisas que sou eu comigo e eu gosto de preservar esse espaço, né? E tudo bem, assim como eu reconheço. Até as músicas que ela gosta, algumas músicas são diferentes das que eu gosto, e tudo bem, né? Foi interessante a maneira como o Marcelo falou, porque senão vira uma coisa simbiótica, e aí não é uma relação, se perde, né? Se perde dentro do outro. E respeitar a individualidade é importante, porque é isso que traz a potência, do meu ponto de vista, né? E aí a gente fica junto. Então, não é um melado, é uma delícia estar junto, porque você está sendo você e o outro está sendo ele. E o Silvio trouxe uma coisa, né, desse ponto de vista sistêmico, do mesmo tamanho. Então, por exemplo, vocês são um casal em setênios diferentes, né, em fases de vida diferentes. A gente está mais próximo, mas o tamanho é o mesmo, mas as formas são distintas, né? E aí, o legal de ter essa individualidade trabalhada, porque aí depois tem o timing para trabalhar como casal. Então, a gente vai vendo esse ritmo, esse pulsar também, só que nem o Marcelo, não é assim, é hora, hoje a hora é outra. Eu vivo mais no ritmo do que na regra, na rotina. Isso me dá um trabalho. Eu adoraria ter vindo de outro jeito, mas vim assim. Trabalho muito isso, que é a dor e a delícia. Agora, por exemplo, Érica, não sei, assim, a gente está fazendo um trabalho juntos, já tem o próximo planejado. Como eu sou muito, assim, criativa, sei lá qual que é a palavra, não sei, me perco no mundo. Eu levo o tempo a sério. Então, quando a gente está fazendo um workshop, uma oficina juntos, eu preciso me ancorar no tempo. Quando o Silvio Inácio, que é todo seguro, assim, tá todo determinado, entra num tema e o grupo aquece, o que acontece? Ele vai. Cara, então é muito interessante isso, achar essa composição com duas individualidades fortes, né? Sim. E aí isso dá pano para manga, assim,
São só... o que aquece Essa é a parte da DR, viu, gente? o que é que aquece a alma de cada um, não é? Qual é o alimento da alma de cada um? Basicamente, eu vejo assim, eu trabalho com pessoas, eu sei disso, minha missão nessa vida é conectar pessoas, é trazer, sabe, a luz, assim, na medida que as pessoas possam expandir a sua consciência. E quando eu estou no ambiente que eu estou fazendo o que eu amo ali, e há uma entrega, e aquilo é recíproco, tem algo que é um interesse genuíno, né, pelo outro, e às vezes o tempo do relógio, né, que é outro tempo, e às vezes faz questão de cumprir, e muitas vezes não é o que o momento está exigindo, né? Mas são circunstâncias E o que eu aprendi com ele? A seguir o fluxo. Percebe? Assim, porque no fundo ele ia e no final, né? Chegar onde tinha que chegar. Exatamente. Então isso é bonito, assim, a gente já sabe onde vai apertar e onde vai expandir. Mas sabe que tem isso que vocês estão falando, a gente já conectou com isso há algum tempo também, que é o negócio da complementariedade, né? A gente se descobriu muito complementar. Mas eu estava dando uma filosofada esses dias, porque eu sou que nem tu, né, Regina? Que E delícia. a gente tem uma casca de banana aí, né? Tipo, a complementariedade, ela não pode ser limitante, né? Não pode ser muleta, né? Ela não pode ser muleta. Eu acho que aí tem um desafio, mas assim, ó, fumeta, para não dizer outra palavra, que é a gente... Eu sei, por exemplo, que a Érica é super organizada e que ela vai levar as coisas do negócio, da nossa vida doméstica, tal, com perfeita harmonia, porque cara, um ativo violento que ela tem, né? Que me falta, eu não tenho. E assim, não é, não tenho. Eu não tenho. Sim, o que para mim é natural é muito custoso e difícil. Eu não vim com esse gadget aí, com essa feature aí. E tudo bem, né? Mas... Só que eu preciso aprender minimamente isso, se eu quiser me relacionar com uma pessoa que me complementa nesse pormenor aí, né? Que não é um pormenor, é um por maior, né? E eu tenho uma veia talvez mais fácil, relacional, mais aberto, criativa. mais criativa. Tu é pacas também. Não, mas uma coisa produtiva. O Marcelo, ele cria coisas, ele põe no papel e ele já criou, já apareceu e já desenhou, já escreveu. É uma coisa assim que eu olho e falo, gente, que mente de artista, porque ele pensa e já põe, já coloca, já materializa, já faz acontecer. Então, mas tipo, e aí, tipo, o que a gente se cobra um do outro tá bom, mas pisa na minha poça d'água também, né? Uhum. Não fica só na tua poça d'água. Então, tipo assim, eu acho que a complementariedade, eu não consigo conceber um casal trabalhando junto da maneira que nós quatro, pelo visto, trabalhamos e não tem a complementariedade como força motriz. Mas essa consciência, porque daí tem que ser consciente, porque inconsciente a gente se joga, né? Consciência de que a gente tem que aprender o que o outro sabe fazer muito bem, não aprender para ser igual, mas aprender para dominar minimamente e até para poder empatizar com aquilo que é difícil, porque às vezes eu estou num pau criativo, etc, e a Érica está num pau estruturante, por exemplo. E eu tenho que entender o que está incomodando ela nessa minha loucura criativa e ela tem que entender por que a minha loucura criativa naquele momento não está se encaixando, e vice-versa. Tem vezes que ela está num flow de organização, etc., e eu venho com a minha criatividade, não é criatividade, mas com a minha criacionismo. A imagem. Pode parecer até uma outra língua, né? Assim. Isso, e tipo, não é a hora de botar isso, entendeu? Então, tem horas também. Tem horas, né? Então, tipo, para a gente conseguir harmonizar equalizar isso enquanto casal, um precisa conhecer um pouquinho, aprender um pouquinho, tomar gosto um pouquinho por esse negócio do outro, por esse jeito do outro, por essa, não sei como é que é o nome disso, alma, que nem o Silvio trouxe, para que isso seja um gatilho de
empatia para poder seguir em frente. E não é fácil empatizar, a gente sabe, né? No verbo é lindo, na prática vida real é complexo. foda, né? Na prática. É muito interessante, você falando, me veio uma imagem, né, que a complementaridade, é que assim, há um fio que é muito tênue, né, que divide essas duas áreas, porque, mas a complementaridade traz força. O que eu percebo que muitos casais não percebem, assim, é que não admite o complementar, né, ou o que pode ser pior, né, quando tem muitas coisas em comum e parece que não cabe, né, não aceita o do outro, aí cria-se coisas para serem aparadas, né, arestas que precisam sair. E, por outro lado, a complementaridade une, se souberem olhar para isso, reconhecer. E aí, Marcelo, tem uma paciência, né, que é o primeiro degrau, né? A paciência que é. A gente tem uma coisa, assim, coisas muito interessantes. Às vezes tem dia que ela acorda e ela pede, se traz o computador para mim, que eu estou com umas ideias. Ela está assim. Escrever na cama. Eu, no início, assim, meu Deus, o que é isso? Eu gosto eu não sou ninguém se eu não tomar meu banho, meu café da manhã. Mas era com o computador para escrever. Aí eu acostumei. Então, ela escreve, eu fico admirado, eu fico, puxa vida, de onde vem tudo isso? Acho que à noite ela fica meio com o pé lá no astral e traz coisas. Trabalhando. E quer escrever, né? Então, eu tive que me acostumar. Puxa vida, é uma realidade muito diferente, né? Mas, enfim, aí a paciência e a complementaridade, como eu falei, porque, no fim, eu sou o primeiro leitor dela, né? Então, é fantástico. Assim, eu digo, uau, que bonito, que coisa linda. E eu fico procurando a bolinha. Caramba, né? Onde que ela trouxe isso? Então, é fantástico, é um talento, e eu reconheço isso. E aí fica mais fácil. Não tenho competição com ela, porque eu jamais vou escrever o que ela escreve. É dela, é da natureza dela. Então, mas eu não tenho a coragem que ele tem. A Érica começou esse assunto falando onde eu estaria, né? Assim, nessa posição. E o quanto o olhar do outro é importante. Então, essa coisa da admiração, mas da admiração que impulsiona e que faz o outro se expandir. Né? Agora, essa questão do ritmo do casal, assim, então, do ritmo do trabalho no casal, aí eu também acho que é um desafio. E aí tem que aprender tanto às vezes a lidar com o outro, fazer os seus rituais. E, cara, quando vem o fluxo, eu quero saber de ritual, eu preciso escrever. Né? Tem dia que eu não escrevo nada, e a casa tá linda. Eu não quero escrever, né? Então, é difícil conviver com uma pessoa assim. Né? Mas o que eu acho a grande sacada é da gente não competir. E aqui os 4 devem adorar um palco também, quando está na sua luz, né? Assim, e como é que é? Então, eu acho que isso é uma coisa de prestar atenção, essa coisa também no nosso trabalho, e principalmente nas entrevistas, aquele saber, e eu preciso tanto me policiar, né? Saber adormecer para o outro aflorar, né? Para o outro acordar e se colocar. E aí eu acho que é um trabalho. Agora, o Marcelo, não sei se a gente vai falar disso, mas tem amigo que vai viver assim no mundo, né? A gente ainda está vivendo num lugar com espaço. Tem casal por aí que vai ficar apertadinho, né? Sim. É verdade. Mas aí é um pouco desse negócio que a gente falou da lugarização das coisas, né? Porém, a gente teve uma sorte monumental, que foi sorte mesmo. Não tem outra palavra para descrever isso. Sorte porque de timing. a gente mudou para uma casa em 23 de dezembro. E a pandemia estourou em 2020. Ela 2019, estourou, né? em fevereiro. E né? aí a gente foi. Mas ela chegou no Brasil em março, vai. Mas a gente se mudou praticamente em janeiro para uma casa. E isso fez muita diferença, porque a gente morava num apartamento bem menor,
E eu considero que eu evolui muito mentalmente durante essa pandemia também, questões de autoconhecimento, muita terapia e etc. Mas o espaço me complicava. O espaço, né? Falta de, né? A falta de, né? Falta de. Teria sido, se nós não tivéssemos nos dado uma casa, tendo tido essa sorte, esse privilégio, é bom que se diga, Sim, né? Sem dúvida. Essa oportunidade, esse privilégio, é bom que se diga, a gente talvez tivesse tido muito mais dificuldade, né? Muito mais dificuldade. Porém, tem uma questão que para mim condiz aí com esse papo todo, né? Então, tipo assim, quando a gente está ocupando o mesmo espaço, né? Esse espaço é um espaço de trabalho e ele é um espaço, ele é um lar, né? Ele é um espaço de vida e trabalho, elas se mesclam, mas enfim. O que a gente percebeu é que não tem essa distinção que as pessoas insistem em socialmente tentar incutir, né? Ela não existe, para nós, pelo menos. Né? Então, porque as pessoas, assim... Esses dias eu estava falando com uma menina que trabalha conosco, que é mentora na Lobolab, junto com a gente, a Laura, e a Laura estava perguntando muito sobre, ela já nos conhece há bastante tempo e tal, e agora a gente está tendo o prazer de trabalhar junto, e ela perguntava sobre a nossa vida, tá? Mas aquela assim, curiosidade, né? Que as pessoas têm sobre como é que é a dinâmica de trabalhar e ser casado e estar o tempo todo junto e tal, né? Então, eu acho que as pessoas colocam muito isso nessa dinâmica. O lugar tem a ver com isso também. Vocês habitam o mesmo lugar, vocês estão sempre no mesmo, né? Uma hora a gente está acabando uma reunião e daqui a pouco alguém vai fazer o almoço, assim, né? Sim. Então, tipo assim, enquanto alguém está fazendo o almoço, enquanto a Érica faz o almoço, eu vou levar o cachorro para passear aqui e tal, a gente volta, tem uma reunião depois do almoço, acaba de comer, limpa os pratos, tem... É tudo assim, tudo no lugar e os dois ao mesmo tempo. E aí tem eu acho que para mim é um lugar imagético, assim, um lugar meio ficcional que as pessoas acham assim, tá, então vocês se policiam para quando acaba o expediente, vocês não falarem de trabalho e falarem só de outra coisa. Caceta, claro que não. Não tem como. Então, estamos aqui 10 horas da noite assistindo uma série e olha assim, amanhã aquele negócio que nós vamos fazer, o que tu acha de nós fazer de tal jeito, tal forma, e tá tudo bem, entendeu? E vamos lá, não é só trabalho, né? Sim, importante tem também. muito vida, projetos e etc., mas não tem hora, não dá para ter, não, é impossível. É muito difícil. Eu acho impossível. A Érica acha, a Érica que é super organizada. Não tem como. Da mesma forma que às vezes a gente está num horário de trabalho, se a gente fosse falar, e sei lá, né, a luz da cozinha estraga, bate na porta, uma entrega, acontece, são coisas domésticas, tem que resolver uma questão, e é a vida, né? A gente vai trocando aí e resolvendo. É isso do trabalho, sim. Convidar as nossas mães para vir aqui no fim de semana. O que a gente vai jantar hoje, né? Tem um pouco isso, né? Um pouco dessas construções também. Eu acho que é outro mito que caiu por terra, né? Que a pandemia estraçalhou esse paradigma. Porque não existe isso, né? As coisas vão acontecendo e eu acho que é um fator extremamente positivo essa troca de gentilezas, porque se eu vejo que a Regina está sobrecarregada, eu vou, coloco o almoço na mesa, faço, tal, tiro o lixo, levo lá embaixo. Se eu estou ali, como eu tive, principalmente projetos no Brasil, no momento do ano que nós estávamos com 4 horas de diferença, significa, eu atravessava até madrugada, né, conduzindo uma sequência, conforme o grupo, né, programas de desenvolvimento, e não tinha como. E ela, por sua vez, mantinha as coisas, tinha uma alimentação ali no horário e tal, e ela deixava a bagunça porque ela arrumava. E se não der para os dois arrumarem, fica, sabe, sem nenhum problema. Né? Então, essa troca de gentilezas e o pé, na realidade, ajuda muito. Não adianta ter nenhum tipo de... Agora, como é bom quando a gente sai do espaço. Isso, para mim, é assim, quando a gente deixa o ambiente vai, então, fim de semana a gente tem saído, aproveitado, assim,
Aí tem uma renovação, aí é um espaço que oxigena, toda essa conexão, ela é arejada. Agora, tem uma diferença que eu estava pensando, a gente tem assim, acho que é muito diferente, porque se a gente ganhasse, né, Euromilhões, estou pronta, vou até jogar, a gente talvez fizesse numa outra forma, mas ia continuar, a gente não... então, esse trabalho Continuar permeia a trabalhando, vida, fazendo o que a gente faz. a expressão da fala gente no isso, mundo. É. Né? E eu acho que aí é que está essa coisa desse convívio ser legal, desse ritmo, desse pulsar da casa, da vida conjugal e do trabalho, tem essa raiz daquilo fazer sentido. Porque se não faz, você fragmenta mesmo, você não vê a hora de se livrar daquilo. Mas, ô, Regina, sabe que agora eu estava me lembrando de duas passagens. Uma tu vai saber contar melhor que eu, que é aquela que nós estávamos no Peru. Ah, sim, é maravilhosa, eu adoro ela. Né, que era num Um trem, trem, né? aham. Tá, isso eu vou deixar para tu contar. Mas não, conta essa, porque eu acho que isso tem a ver com o que nós estávamos falando sobre essa questão, a famosa pressão social, assim, né? Sim. A gente estava... a gente foi para Machu Picchu, no Peru, a gente estava de férias, e a gente estava no trem, e eram 4 lugares, né? Então a gente sentou um casal na nossa frente, e aí a gente estava conversando. Ingleses, né? Eles eram ingleses, e aí eles estavam bem felizes, porque ele tinha recém pedido ela em casamento. Ele tinha feito um pedido e tal, eles estavam nos contando bem animados. E aí a gente falou, não, a gente também é um casal e tal. E aí a gente falou, né? Bom, a gente trabalha juntos, né? E a gente mora juntos. E aí ela nos olhou e falou: mas vocês tiram férias juntos também? Eu falei, na hora das férias não vai tirar juntos. Férias juntos também? Sim, tirando férias juntos. Ela estranhou muito que a gente estava naquele trem no Peru viajando juntos. Assim. Sim, viajamos juntos. Eu tenho uma pergunta. Quando vocês se apresentam, sabe a Maíra, a famosa Maíra, né? Sim. Quando a Maíra estava participou de um dos primeiros trabalhos que a gente fez juntos. E simplesmente a gente estava junto e tocou o trabalho. Quando acabou o trabalho, ela me chamou e falou: vocês escondem? Ela achou que, assim, por que vocês não abrem que vocês são um casal? Porque a gente é um casal, eu não saio assim. E foi muito legal isso. Falei, a gente não abre porque não fecha. Assim, tipo, sei lá, tem hora que a gente faz. Mas eu lembro que eu acho que até depois disso a gente já se apresenta diferente. Mas a Maíra, eu nunca esqueço disso. Ela assim, vocês não falam que vocês são um casal, vocês escondem. Eu falei, cara, a gente dorme ali no quarto. Era num hotel. Eu falei, bom, a gente não esconde porque todo mundo vê a gente. Sim, sobe junto pro quarto, né? E aí uma pergunta, quando vocês estão trabalhando assim, vocês chegam num ambiente novo, como é que vocês lidam com isso? É que hoje em dia a gente já meio se apresenta falando assim, né? Direto. Inclusive tem uma coisa que eu quero mudar nisso, na minha pessoa, que eu acho que é muito masculina. Que eu nunca te falei isso. Vai saber aqui agora, em rede nacional. Normalmente, se eu puxo a palavra e digo, então nós somos a Loboleb, eu sou o Marcelo, essa é a Érica, minha mulher, minha esposa. Eu estou tentando substituir isso por somos casados, porque ninguém é de ninguém, né? Não tem meu, né? Tá, mas pode falar porque não é de verdade. Eu sei, mas eu compreendo. Não, acho que a força da palavra. Sim. A mim começou a incomodar. Mas então... Mas eu falo meu marido também. Pois talvez seja uma bobagem minha, então tá aí ótimo. Já vou relaxar nesse tema. Mas a gente fala direto. Né? A gente fala meio direto. A gente brinca que a gente é sócios de vida, assim, né? Porque a gente fala que a gente é sócio no trabalho e sócio de vida. Então, isso, sócio na empresa e na vida, então a gente fala. já... Mas acho que a resposta é sim, né? Tipo, a gente começa por aí sempre. Quando a gente chega num lugar novo, é natural, né? Mas natural. Tipo, pensar, a Érica, minha sócia, minha esposa... Se ela está falando, Marcelo, meu sócio, meu marido, e tal. A gente faz isso direto.
Mas olha só, né? Ainda falando desse, porque é isso aí, ó. Aí, tipo, mas vocês escondem, mas vocês, né? Aí, tipo, vocês tiram férias juntos. Então, tem um monte de mitos que começam a ser construídos. Eu me lembro, e essa é a segunda história, né? Tipo, então tá, a gente tá lá na agência e tal, e aí tem uma coisa esquisitíssima também, porque, tipo, éramos um casal e a Érica teve que chegar para mim e dizer: eu vou sair da agência e vou ir trabalhar em outro lugar, né? Então, tipo, cara, na cabeça e na minha cabeça da época, pô, tá me deixando, né, cara? Tá me trocando por outra coisa, por outro negócio. Olha como é importante também manter uma separação do que é profissional e do que é... Os projetos também, né? Há segundos atrás eu disse que era tudo misturado. E olha só como é... Aí está talvez o complexo da coisa, né? E eu me lembro que aí ela foi, beleza, lidei com isso da minha forma e tal. Devo ter ficado meio insuportável na época, mas aí ela conta para vocês. Agora sim, tentando, não lembro que bom, então não devo ter ficado tanto. Mas eu imagino que não tenha deglutido com tanta facilidade assim. Mas aí veio o convite para a Érica fazer parte da empreitada lá, da Mr. Wolf na época, né? E ela pediu para pensar. Aí eu me lembro que foi um exercício de, cara, eu tenho que dar esse tempo para ela. E eu me lembro que os outros sócios pressionavam. A Érica tem que responder, vamos dar uma data para ela responder, porque a gente quer começar um negócio novo. Né? E aí eu me lembro, não sei se tu vai te lembrar disso, que uma das coisas que fazia parte do pensamento da Érica era assim, pô, é legal chegar em casa e te contar o que eu fiz no trabalho e tu me contar e tal. Naquela época era uma coisa que fazia parte da balança, tanto da minha quanto da dela. Realmente, a gente tinha conversas de como é que tinha sido no trabalho dela. Uma coisa meio de contar algo que o outro não sabe. Contar algo que o outro não sabe. Compartilhar. Isso caiu para nós hoje em dia. Hoje em dia esse peso, não tem esse peso, porque hoje em dia, e eu acho que aí tem uma coisa que vocês trabalham bastante com isso, que é o autoconhecimento. Quando a gente começou a se aprofundar cada vez mais, cada um no seu autoconhecimento, fazendo terapia, a Érica medita bem mais que eu não consigo meditar, para mim é outra pegada que eu tenho que fazer para conseguir me focar e me concentrar em mim, mas fazendo terapia, usando cada um os seus subterfúgios para conseguir chegar nisso, a gente começou a ter coisas para contar. Independente de ter que trabalhar fora, trabalhar dentro, porque tu começa a contar coisas sobre a tua vida, sobre quem tu é, sobre como é que tu está pensando, sobre como é que tu está enxergando. Então, tipo, para nós, esses dias nós ficamos uma noite conversando, numa noite, tipo, sentamos de tardezinha aqui na varanda e lá pelas 11h30, meia-noite, a gente estava falando cada um das suas coisas, da sua vida, etc, e a gente ia trabalhar o dia inteiro junto. Isso é louco. Então, como é que vocês enxergam esse tipo de autoconhecimento enquanto esse gatilho de uma individualidade que aí eu posso compartilhar ela também como novidade, como coisa diferente, como algo bacana e tal? A gente vive isso também bastante, a começar pelo fato de que as histórias são sempre diferentes, né? Mas no meu caso da Regina tem algumas coisas muito flagrantes assim de diferenças das nossas histórias, né? E o que trouxe para nós qualidades diferentes para a vida. E compartilhar, observar isso no dia a dia é muito legal, né? E a gente conversa a respeito disso. Uma das coisas que eu aprendi a fazer, eu acho que é um ganho e é um aprendizado. Eu falei agora há pouco da paciência, né? E eu começo assim, tem coisas que eu percebo, que eu vejo e ela não vê, né? E eu acho graça aquilo, né? Assim como tem coisas que ela dá uma atenção que eu, né? Me surpreende até algumas atitudes, né? Outro dia, andando na rua, já faz um tempinho, né? Ela vê uma rosa bonita, e é uma flor que eu admiro, mas ela para e ela fica contemplando aquela rosa, e a rosa, e a rosa, e a rosa. Então tá bom, mas chega. Então, ela fica...
Então, e eu me divirto com isso, essa capacidade assim, contemplativa que eu também tenho, mas ela é over, né? Assim, para mim. Né? Então, Adorei. outra, aí é mais crítico, que eu tenho que intervir, tá na estrada, ela adora, olha, algo que dá pau, ela quer dirigir, ela adora Gente, dirigir. isso dá muito pau. E ela está dirigindo, e outro dia ela falou uma coisa interessante. Érica, eu não me conformo quando não sou eu que dirijo. Entendi. Ai, não posso Ela falou, até lembra vocês, ela falou, nós estávamos na Serra da Estrela, ela falou, Portugal é mágico isso, porque você vai do Nordeste na Serra Gaúcha em 2 horas e meia. E é verdade, que a gente estava, que é o lugar mais frio, né, aqui na Serra da Estrela, deve estar nevando já quase lá, no final do ano, e a gente, 2 horas e meia, eu venho, em 1 hora e meia, eu venho até aqui, onde eu moro, né? Até a Praia da Barra. Só está invertido, né? porque o Algarve, que é mais quente, está no sul, né? Mas assim, ela na estrada, a gente vê muitas diferenças de paisagem. E ela 120, olha que linda aquela árvore, olha, isso aqui. Tudo isso é alimento para o trabalho. Tudo isso é alimento para o trabalho. Eu acho que essa capacidade que a gente tem de fazer. Meu Deus do céu! Então, assim, vira piada depois, mas tem os momentos críticos. Não, essa coisa da forma, de um ser reto, então, de um puxar o outro para falar, olha isso, e do outro empurrar e falar, vamos rápido, vamos, acelera, né? E o quanto isso reflete no trabalho, esse encontro para o outro, para quem a gente leva esse serviço. E tem uma coisa engraçada, porque eu gosto do pai dela, e ela fala, eu nunca conheci. Conhecida, o que ela fala. E eu falo muito da minha mãe, né? Meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade, a figura mais forte para mim é minha mãe, e eu falo para ela, de vez em quando ela fala, olha, eu vou chamar a dona Geralda aqui para dar um jeito. Chama direto. Então, é muito engraçado isso, né? Eu fico imaginando como é que seria esse encontro desse povo todo, porque outro dia ela descobriu que a minha mãe nasceu, né, numa cidade onde teu pai teve registro lá, foi registrado lá, uma coisa assim. Tinha tanta coincidência entre a gente que eu falei para ele assim, Silvio, a gente só não pode descobrir que é irmão. Porque é impressionante como a gente estava no mesmo universo sem ter se conhecido. Assim. Mas eu falava, eu fui uma palestra, o cara falou isso, era o terapeuta dele. Coisas assim. Nossa, que legal. Né? Regina, era para ser. Deixa eu te interromper rapidinho, porque agora me lembrei de uma coisa, só para não perder o gancho. Eu acabei de ler um livro do Paul Auster, chamado Caderno Vermelho, que é um livro que é só de coincidências. Ele anotou todas as coincidências que aconteceram com ele ou que ele conhece. E tem uma que é um casal que se casou e descobriu que era irmão. Meu Deus. Existe. É verdade? Se as histórias... Ele ali disse no livro que todas as histórias que ele colocou no livro são verdadeiras. Cara, então eu sei que eu tive esse cuidado, mas eu falei para ele. Agora, nessa coisa da divergência, e aí, como casal, a gente falou da admiração muito, e da identidade. E aí eu quero trazer a confiança e o amor. Porque é a confiança, primeiro, no outro. Então, quando o outro não está tomando o rumo que você acha que deve ser tomado, então, quando o outro está na direção, é confiar, cara, eu sei quem ele é. Tipo, a gente ser capaz de dizer, bom, agora ele está lá, é ele. E eu sei que ele vai me levar para algum lugar. Né? Então, isso é uma coisa importante. E o amor, cara, nessa coisa da paciência, porque tem hora que o pau come, assim, tipo, e essa confiança de que a gente está junto. É assim, Guacamole. Guacamole é uma graça. Chama a guacamole aí que eu já conheço. Aqui. Mais um elo da família. Mas continua, porque o amor é muito... Sabe, essa coisa de eu poder divergir. Claro que tem o time das coisas passar, mas da confiança no outro, de quem é o outro, de quem é a luz do outro, né?
É isso, assim, e eu acho que isso, putz, porque aí você tem confiança de dizer não quero, não quero ir correr com você, não quero, eu não corro, tá, gente? Eu troto, mas assim, é o meu momento. Tipo, volta para a caverna ou ele coloca. Não, ele não faz isso, não vou nem dar ideia de você falar, não perturbe. Né? É essa questão da confiança e do amor, assim, confiança no que o outro está fazendo e o amor como permeando isso, inclusive o trabalho. Né? Concordo plenamente. Eu acho que a gente sempre fala isso, né? Que é a confiança de que a pessoa, mesmo quando quando a gente sente que ela errou, não foi no sentido, né, de fazer algo para gerar mal, bom, aconteceu, não era o que eu esperava, não atendeu a minha expectativa, mas existe a ideia da construção, né? A gente sempre fala isso. Tá, mas eu confio e eu sei que as decisões e o olhar e o que está sendo dito é com foco em construir algo produtivo, porque eu gosto de ti, porque eu enxergo que pode ser melhor. Então, eu acho que isso é uma segurança na relação que é difícil de conseguir, e foram alguns anos também, porque, né, é uma construção, mas é muito importante mesmo. Cara, vamos trocar em miúdos, né? Tipo assim, a Érica, troféu para a Érica, porque, tipo, eu era uma criatura insone durante muito tempo. Eu estou dormindo há 3 anos, acho. A maior parte da minha relação, a Érica se relacionou com insone. Cara, imagina o meu humor, velho. Eu já disse assim, tipo, cara, não tem. Tu é uma menina que tem uma paciência de Jó, assim. Porque, tipo, eu consigo perceber a diferença de quando eu não dormia para agora. Tu imagina quem convive comigo, quem convivia comigo, né? Mas é tipo, um pouco do amor que a gente está falando, mas então, né? eu peguei esse querer gancho, dar certo, né? Fazer dar certo, tem que ter esse projeto na cabeça, senão não tem trabalho que dê certo, projeto que dê certo, relação que dê certo. Fazer dar certo, eu acho que isso é uma veia que nós temos em comum. A gente tem uma veia realizadora em comum. Eu, na minha viajandice, beleza, a Érica na sua estrutura de organização e de ser uma guria muito boa nisso, muito estratégica também, né? Mas os dois têm veia realizadora, né? Cada um do seu jeito, respeitando, sim, a gente aprendeu muito, aprendeu tomando, tá? Não é assim, ai, que lindo, aprendeu, não. Aprendeu brigando, aprendeu quebrando prato, aprendeu discutindo e tal, mas aprendeu esse negócio de juntos a gente realiza mais do que separados, e se cada um respeitar a individualidade, a gente vai muito mais longe. Mais rápido. E mais rápido também. Né? Mas o tal do amor, esse aí eu vou pedir ajuda para vocês, que, principalmente Regina, que escreve, né? Esse aí, nunca vi ele, não sei o que diz no dicionário lá, mas eu não consigo. Botar em palavra não é uma coisa que é fácil para mim, porque, tipo, para mim, esse lance do amor, a gente simplesmente olha, sabe, tu sabe que ele está lá, tu sabe quando ele está machucado, tu sabe quando ele está pulsando e está empurrando para frente, mas é ruim de significar ele se não for o sentir ele, né? Ficou brega isso, mas é verdade. Eu acho que, assim, ele me faz crescer. Pô, o Silvio me dá um trabalho. Assim, é tipo, porque eu podia estar lá com a Rosa até agora, entendeu? Amor em uma cabana, tá. E eu olho, é um amor que me faz crescer. Né? Então, não é essa. Então, e aí eu acho que é o amor que dá trabalho, porque não é essa coisa de né? É construção todo dia. Todo dia. A cada prova, assim. Mas ao mesmo tempo não consegue ficar sem. Não. Para mim, um dos maiores indicadores não escolhe é isso, né? ficar sem, consegue, mas não quer, escolhe ficar com. Talvez o consegue dá para trocar por concebe, né? Tu não concebe ficar sem. Isso. E traz uma lucidez, né? Quando está perto, quando é um porto seguro, quer dizer, tudo isso eu vejo como uma qualidade, aquilo que o amor traz, né? Como você reconhece, né?
E isso é muito prático, é no dia a dia mesmo, né? Em meio às coisas que estão fazendo, a vontade de falar, a saudade de querer estar junto. Um dia desses eu falei num grupo que, em meio à pandemia, a gente, dentro de um apartamento lá, 100 metros quadrados, e a gente está sentindo saudade, né? Convivendo o dia todo, né? E às vezes ela sai para A gente fala isso também. vai correr e tal, e por alguma razão não viu o outro, estava numa reunião, sai procurando, onde é que está, né? Então é muito maluco, aparentemente, isso, né? Mas, como eu falei antes, todo esse período dentro de casa fortaleceu, é porque tem algo ali para ser descoberto. E a descoberta é todo dia, isso é amor também. Todo dia descobrir alguma coisa que... E achar graça também, rir um pouco um do outro, faz muito bem. Como eu falei, de descobrir coisas das diferenças que nós temos e poder achar graça, poder fazer piada com isso, é muito legal, né? Porque nos aproxima. E aí não fica nada embaixo do tapete. Coloca-se tudo na mesa do jeito que tem que ser. Mas é uma construção. Essa palavra, quantas vezes já surgiu aqui, porque é uma construção, já que a gente está assim, mudando o tempo todo, estamos sempre amadurecendo, né? Essa tarefa da gente conhecer a si mesmo, ela é permanente e, quem dirá, conhecer o outro, né? Uhum. E abrir o espaço para aquilo que o outro é. Isso é amor. Né? Mas vocês enxergam isso, até isso tem a ver com o que a gente estava falando. Tem, né, que tem que dar uma conhecida em si mais profunda para se permitir conhecer o outro, né? Sem dúvida. Para não se perder no outro. Eu acho que esse é um risco, se perder no outro. E é uma expressão que vocês usaram, né? Porque ao longo da minha vida profissional vi muitas histórias assim. A muleta, né? Então, ter no outro uma muleta, algo que eu não consigo desenvolver em mim, mas quando o outro for embora, eu caio. Né? Se por alguma razão sobrecarrega o outro e o outro sai, eu caio. O equilíbrio. Né? Tem que ter, desequilibra. Então, essa muleta é justamente o que não pode acontecer nas relações. Isso só acontece quando cada um tem uma boa dose, sim, de autoconhecimento. E pode estabelecer os limites, inclusive, dos valores, crenças que traz, sem se permitir ser invadido. E por amor fazer isso. Né? Por amor fazer isso. Né? Assim se preserva a individualidade, aquilo que se é. Né? E o outro passa a ser alguém que é gostoso, como a Regina já falou, de estar junto, porque ela traz alguma coisa que é dela, que eu gosto de conviver com aquilo, e está ótimo. Né? E não esperando que o outro vai me dar algo que eu não tive a capacidade de oferecer a mim mesmo. Entende? Essa é uma diferença, para mim, brutal, assim, né, que eu vejo na maturidade. É como que a força que traz esse amor permite com que a gente aguente mais as adversidades, aquilo que vem de fora, né? Seja uma pandemia ou sejam outras coisas que estão sujeitas a vir. Fica mais forte. E reflete no trabalho. Isso... eu ia dizer isso. Se a gente está com isso bem resolvido, trabalhar junto se torna gatilho e não um problema. Acho que se torna um outro ambiente para tu colocar isso em prática, né? Porque, beleza, isso existe na vida, né? Na vida doméstica, social, etc. E, bom, tu consegue colocar essa construção positiva no trabalho também. Eu acho que é um ganha-ganha aí que a gente consegue construir. Vocês têm algum tipo, fantasias com trabalhar separado? Puta, e se a gente não trabalhasse junto? Quem sabe cada um na sua, tal, ou isso já não ocorre mais porque está tudo junto e reunido? Já está junto desde já nasceu junto. Né? Nossa relação já nasceu com o trabalho junto. Nunca pensei, né? Algo ser tem diferente. Uma composição, Ao contrário. Tem uma articulação, assim, a gente se articula. Então, tem hora que está um só, tem hora que está um só, mas tem uma baita articulação junto, assim, nunca... E eu gosto, eu sei, sempre que eu posso. Há pouco tempo coordenei um programa enfim, era para lideranças de uma organização com empresas familiares, e eu
falei, olha, a Regina vai poder participar aqui e tal, e já coloquei ela junto, ela participou, e eu acho legal isso. Para mim, sim, tem um valor, né? Tem um valor, porque eu sei que ela admira o meu trabalho, eu sei que ela vai me dar um feedback, eu sei que é como se diz, uma espectadora especial, né? Isso me faz bem. E sempre que eu posso, né? Então, interessantíssima a tua pergunta, Marcelo, porque realmente eu nem concebo o contrário, de trabalhar separado. É tão maluco isso, mas eu nem... Piramida, né? Uma coisa, esse encontro vai gerando... Tem uma sincronia também, né? Que eu acho que a gente sente, assim, uma sintonia. Uma sincronia. Que... Tem uma história que em 2000 eu vim para cá, mas eu tinha alguns programas de desenvolvimento de lideranças que são programas modulares, eu tinha módulos para fazer ainda no Brasil. Em 2019, né, que foi que aconteceu, 2020 já, 2020, que estavam já para fechar o aeroporto aqui, né, aqui em Portugal ia fechar. Eu nunca vejo TV, eu liguei e estavam falando. Aliás, era terça-feira, eles falaram, quinta as fronteiras estão fechadas. Eu sou assim, menos conectado que a Regina em muitas coisas. Vou contar para vocês, isso é sério. Eu fui daqui para São Paulo e fui do aeroporto direto para um centro de treinamento, onde eu dei cursos lá há mais de 15 anos, que fica em Parelheiros, Centro Paulo. Na Mata Atlântica. No meio da Mata Atlântica, um lugar maravilhoso, incrustado, lá na Zona Sul, no fundão. E fui do aeroporto para lá e eu já não vejo normalmente muito, assim, não fico tão conectado em televisão comercial, então não vejo. Eu que aviso para ele que o mundo está acabando, eu sempre falo. Aí eu fui para lá, era um módulo de biografia humana, um trabalho com biografias, passei uma semana. Eu saí de lá, eu fui até o centro para marcar com um cliente, e a gente fez uma sessão num café ali no Girondino, no centro de São Paulo, e fui para a casa do meu irmão. E aí, quando a minha família, que agora minha família está assim, tem gente em Boston, outro, né, Brasil, nós estamos aqui, a Irlanda, e as minhas sobrinhas, a moçadinha, né, querendo combinar de passar um Natal assim em cada país. E estavam falando de vir para Portugal. E aí eu cheguei, depois de atender o cliente, peguei um carro, fui para a casa dela, e eles montaram um grupo de WhatsApp, e eu vi lá que não iam poder mais ir para Portugal por causa do Covid. E eu cheguei em casa e falei assim, quem que é Covid? Vai ter algum primo africano que eu não conheço? Olha. Quem é Covid? Por que vocês não... A minha sobrinha, tio... Foi muito engraçado. E eu falava para ele, lava a mão. Olha, lava a mão, lava a mão. Aí eu liguei para ele e falei assim, é o seguinte, ou você vai comprar a sua passagem agora, você vai decidir se nós vamos passar isso separados ou juntos. Porque aqui não está. Né? Porque ia fechar, nossa, né? Eu senti que a coisa foi eu e outros fatores, né, contribuíram. Aí nessa hora, aí eu voltei. Então, isso é muito legal. Quem está contemplando a rosa nessa hora fala, isso que é lindo, de falar, é agora. E aí o outro acatar. Queria contar outra coisa que é muito legal. Então, o Silvio às vezes está num diferentes trabalhos. Aí, Érica, ele chega para mim e fala assim, me ajuda a achar um conto para essa situação. Que legal. Cara, eu leio contos de fadas, assim, é muito legal. Essa troca, essa... E, aliás, eu acho que isso para qualquer casal não precisa trabalhar juntos. Eu acho que a gente entender esses universos. Né? E o conto traz... É uma coisa... Então, um homão desse escuta conto, escuta história. E conto para as pessoas, e gosto, né? A gente estava falando, né, do conhecer o que o outro faz também. Uhum. Isso é um facilitador. Existem muitos casais que eles não sabem explicar com uma profundidade razoável o que o companheiro faz, né? Quer dizer, a gente imaginou isso, né? Que pode existir, também pode né? ser um viés nosso. É engraçado, porque para nós é tão, né, tão nossa realidade o que o outro faz, que a gente fica pensando, será que alguém chega em casa e, tipo, não sei muito bem o que ele faz, ele sai de manhã e volta, não sabe o que faz? Não, mas a gente estava falando, né? Tipo assim, quando a gente celebra uma vitória,
cara, a gente sabe exatamente o que o outro está celebrando, entendeu? Eu posso chegar na minha casa, ter minha esposa que faz outra coisa lá e eu dizer, bah, fui promovido hoje, vamos comemorar e tal. Claro que essa comemoração acontece, ela é legal, a felicidade de um é a felicidade do outro e tal, mas aqui quando acontece algo a ser celebrado, a gente já se olha no ato e diz, nossa, já tem uma vibração conjunta e tal. E a dor igual, né? Também. Acontece uma dificuldade, alguma coisa pesada de trabalho e tal, também já empatiza mais. Né? Também tem isso aí, começa a aparecer algumas vantagens, né? Porque as pessoas, em geral, acham que é uma puta desvantagem, que é só... Mas tem essa coisa, assim, né? Tipo, a gente sabe exatamente onde aperta o sapato e aonde aperta o gatilho de êxtase, de alegria, etc. Também tem isso, né? Uma facilidade, vamos dizer assim. Tem luz e sombra aí, né? Porque o conhecer o outro também, essa sua fala, Marcelo, me faz perceber o quanto que tem o relacionar-se, né? Traz essa responsabilidade. Acho que essa é a palavra. Porque também passa a se saber o que detona o outro, né? Sim. Então, poder ter esse cuidado, né? Porque até a Ruth Bebermeier tem um verso que eu uso muito, que fala de palavras, né? São janelas ou são paredes, né? O que as palavras constroem, né? Então, ter esse cuidado, porque ao conhecer o outro também se conhece as fragilidades. Então, a confiança, o amor, como a Regina já esteve falando, e a responsabilidade que se tem em não invadir esse território do outro, né? Sobretudo quando o outro não está podendo, né? Então, isso é uma responsabilidade que eu acho que se traduz tudo isso, gente, em maturidade, né? Porque o relacionamento traz efetivamente a maturidade, né? A partir do autoconhecimento que você tem, você compartilhar um espaço, e um espaço de alma com o outro, de fato, né? Faz crescer, faz crescer. Sabe que é uma coisa que mudou, pegando o que o Silvio falou, assim, uma coisa que mudou, virou uma chavezinha assim nessa lógica do se relacionar e trabalhar junto, etc. Quando, através do autoconhecimento, eu percebi que muitas coisas que me irritavam na Érica eram dificuldades que eu tinha refletidas nela. Então, tipo, alguma paralisia dela, que todos nós temos, que me deixava irritado, como é que ela paralisou nesse momento? E aí eu comecei a entender por que eu paraliso nesses momentos, e isso me irrita porque eu entro em contato com aquilo que... Você consegue ver, né? E eu acho que como, que nem diz um ditado, né, porco não casa com vaca, muito provavelmente as dificuldades, por mais complementar que o casal seja, as dificuldades elas devem ser muito parecidas. Os gatilhos de ansiedade, os gatilhos que de alguma forma deprimem ou detonam, que nem a Silvia falou, né? Então a gente tem que cuidar, porque muitas vezes quando a gente está se indispondo com a parceira, com o parceiro, com o companheiro, talvez seja uma puta dificuldade tua que está ali refletida naquela pessoa e e te provoca essa irritação. Quando isso veio à tona para mim, ficou mais fácil relevar algumas coisas, ficou mais fácil enxergar outras, ficou mais fácil conviver, ficou mais fácil se relacionar, porque é isso, né? Eu acho, sei lá, acho que é um exemplo do autoconhecimento ajudando, e que fique bem claro, né? Tipo, não é mar de rosas, né? Não é. Mas aí a sacada do tipo, você não entrar na sombra do... Assim, o outro te chama, algo mexe com você, e o autoconhecimento ajuda a perceber o que está acontecendo para não piorar a situação. Tem hora que a gente não aguenta e piora mesmo, mas é essa eu gosto dinâmica. De olhar seja no trabalho, no relacionamento, né? Nós vivemos um encontro, né? E essa palavra para mim é muito importante. Eu acho que porque no encontro existe algo aí
uma necessidade que a gente tem um do outro, né? Algo que eu digo que é kármico, de fato. Aí tu chegou onde eu queria chegar. Que bom. É algo extremamente sério, né? Porque Aí chegou onde eu queria você chegar. só vai se desenvolver se você, de fato, viver as dores e as delícias, né? Tem que pisar um pouquinho nos pedregulhos para poder crescer. A gente não cresce sem um pouquinho de dor, porque é uma coisa kármica, né? Casais que vão dizer, não vou dizer que não existam, tá? Mas que assim, aquele amor à primeira vista, que é a mulher da minha vida, que vai ser sempre um mar de rosas. Eu olho com uma certa distância. Desconfie. Porque, de fato, o que faz com que haja um amálgama, uma aproximação, é essa relação kármica, onde a gente tem que... dói um pouquinho, né? E você parece que alarga um pouco o espaço em você. Aí, no outro dia, mais alguma coisa, né? Você cresce. E assim, mutuamente, o outro também cresce. Não sei se faz sentido para vocês isso. Mas Não é total. mar de rosas, mas é o meu mar. Eu acho que é isso, é o mar onde eu nasço, né? É assim, eu nado. E essa coisa do outro, então essa dor é uma dor que expande. Você lida com ela, é diferente do outro. Então não é um mar de rosas, mas é um mar que faz crescer. Linda. Legal. Eu coleciono, isso pouca gente sabe, eu coleciono citações, né? Então, quando eu tenho um monte de citações anotadas quando eu lido com, eu cruzo com uma que me interessa. E eu estava falando em mar esses dias, a Maíra, que a gente estava falando, fez um texto, lindíssimo texto dela no LinkedIn, sobre um dos, geralmente, quinta-feira que a gente fez, eu até não me recordo sobre qual que ela escreveu. E ela falou uma frase muito legal, estava falando sobre o Mar Vermelho, sobre a abertura do Mar Vermelho, ela falou uma frase que, tipo, para o mar abrir tem que botar o pé, né? Eu acho que tem bastante a ver com isso que vocês estão falando. Então, tipo assim, beleza, é o meu mar, mas eu mergulho, eu nado, e é isso, eu me esbaldo nele e deixa ele se esbaldar em mim também, né? Então, tipo, é uma troca justa. Nós já estamos aqui, eu acho que há quase 2 horas. Uau, eu não percebi isso. E é meio que bom, quando a gente não percebe, que é bom. Bom sinal. Como é meu dever sempre encaminhar para o encerramento. Eu vou deixar mais uma citação para você, que foi que o Silvio falou, que eu adorei. Amor é abrir espaço para o que o outro é. Muito bom. E é isso. Ela também Ganhou coleciona uma citações. citação, ó. Eu quero lançar um tema final aqui para a gente mergulhar, já que estamos falando de mar, né? Vocês falaram, eu percebi, não sei se eu percebi correto na fala de vocês. Olha só, a gente falou de coincidências, a gente falou de sincronicidades, a gente falou de encontros, agora falamos de karma. Tem aquela frase que a gente conhece, tipo, o universo conspira, né? O universo conspirou para tal coisa acontecer, o universo conspira para o casal se encontrar e tal, destino e tal. Na visão de vocês, o universo conspira, ou o universo conspira para a gente, ou a gente que conspira para o universo acontecer? Então, tipo, como é que isso se resolve na visão de vocês, assim? Quem faz conspiração com quem, assim? Eu acho e acredito, é mais do que é uma crença. O universo conspira, sim. O universo conspira. Sim, sem dúvida. A gente eu tenho eu sei que eu compartilho em certa medida com a Regina, sim, isso, sim. Seja por uma visão que eu conquistei no meu próprio autoconhecimento, digamos assim, né? Mas porque eu percebo, enquanto contemplo, né, a natureza, a vida, né? Aquela velha expressão que está em cima, está embaixo, né? E, de fato, eu acredito muito nisso. Né? A gente tem influências, né? O tempo todo. Basta a gente poder estar centrado para reconhecer isso, né? Então, acho que o universo conspira. Né? Vou dar uma pitada. O universo conspira convites.
Gostei. Assim, Legal. conspira, Legal. dentro do que ele está convida, né? Conspira convites. Não tenho dúvida que é o universo conspira. Se a gente aceita o convite, ou está ligado no convite ou não, Você a gente precisa precisa aceitar. querer, né? Aí a gente começa a conspirar, né? Quando a gente tá ligado no convite, aí tu pode conspirar um pouquinho, entendi. Nada vai acontecer sem o elemento da tua própria vontade, né? O elemento volitivo aí. Então, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Porque todos nós estamos nesse mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma conexão, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E esta possibilidade de ter, né, aquilo que algumas pessoas chamam de intuição, de estar conectado, é para todos. Mas aquele que perceber é um grau, acreditar já é um outro grau, e fazer acontecer é um outro grau ainda. Então, aí é o trabalho pessoal de cada um, de reconhecer qual que é o momento, né? Reconhecendo quem se é pessoalmente, a sua missão, seu destino, as coisas que você efetivamente ama e que te traz sentido para a vida. Quando te bate a porta, você vai perceber mais facilmente, se você estiver antenado, né? É muito interessante. Esse é um tema que daria outro né? Programa, é verdade. Já dá para agendar outro aí. Muito. Outra quinta. E eu acho que as pessoas precisam cada vez mais se colocar. Esse momento da humanidade, Marcelo e Érica, eu acho que é um grande convite para que as pessoas se tornem mais sensíveis, mais atentas, né, ao outro, especialmente quem está do teu lado, né, especialmente, e ao mundo, né, o que o mundo precisa para ser melhor, né, porque a gente está tendo, na verdade, um grande recado que a gente errou a mão. Sem dúvida. Muito bom, muito bom. Vou pedir agora, posso começar por ti? Pode. Agora, a gente mergulhamos bem fundo agora, então vou agora para a superfície, dar uma nadadinha, uma boiada. Sempre bom. Palavras finais referentes ao trabalhar junto em casal, ao se relacionar e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Só quero mandar um beijo, um abraço especial. Né? A gente está, olha que legal, olha as conspirações universais aí. A gente está nesse momento tocando um projeto para 2 psiquiatras que são amigos, o doutor Henrique e a doutora Ana Luísa, que são um casal, têm 2 filhas, e querem começar um negócio juntos, querem montar um negócio juntos desde o início. E a gente está fazendo o mesmo processo que a gente faz para as empresas que são assinantes do Mobolab, a gente está fazendo um projeto com eles para destravar alguns caminhos e fazer uma condução. E vou certamente endereçar esse programa para eles, que eu acho que vai ser muito, muito útil, muito bacana pelo teor que foi a conversa. Mas palavras finais sobre esse trabalhar junto, amar junto, viver junto, casar junto. Amar junto. Para mim foram 3 palavras que eu ouvi de vocês e foi muito legal nos enxergar assim na fala de vocês. Uma é a escolha, né? Então esse é um ponto que a gente fala muito, né? Eu e o Marcelo, a gente tem inclusive um ritual de que no nosso aniversário de casamento a gente relê os nossos votos e se reconfirma, né? Então tá valendo ainda, a gente né, escolhe seguir nesse rumo e eu acho que é muito isso, assim, a escolha, né? E essa escolha e a aceitação constante de eu quero isso faz, né, é o caminho que eu quero seguir e faz sentido para mim. O humor, que eu achei bem legal ouvir de vocês, porque eu acho que foi uma ferramenta que a gente também descobriu para conseguir, né, às vezes dar um toque de uma maneira mais leve, mas também, né, também brincar com aquelas coisas que é do dia a dia que um faz, e, enfim, que eu brinco. Por exemplo, o Marcelo, eu achei uma pessoa maravilhosa, porque ele consegue botar as louças na máquina de lavar de maneiras que certamente o designer da máquina de lavar nunca imaginou que poderia ser. Então, assim,
ele tem um espacinho para botar o prato, ele põe o prato na horizontal, tipo, virado, assim. É impressionante. Eu olho aquilo e falo, gente, é maravilhoso, porque ele conseguiu desvirtuar. Não estou sozinha no mundo. Eu acho que tem um pouco isso, assim, de brincar com essas coisas e de rir. E tem, no fim, que é talvez o que também transforma essa relação para a coisa do casal, que é o amor, que é isso, assim, de olhar e querer e sentir saudade de chegar no final do dia que nós dois estivemos juntos e mas eu tô com saudade de a gente tomar um vinho, conversar. Então, é difícil, mas tem uma materialização do amor, do carinho, da paixão, dessa construção conjunta. Eu acho que tem outras relações em que a gente também escolhe, né, se relacionar, tem amizades, tem, enfim, mas aqui também tem esse outro elemento aí que faz parte, que é difícil de materializar. Muito legal. Eu vou dar a minha e vou deixar vocês fecharem, assim. Bem conectado com o que tu falou. E mais, também gosto de dar uma simplificada nas coisas. Eu acho que, às vezes, existe uma hiperdimensão desse assunto, quando se discute esse assunto. Esse assunto não é um assunto tão hiperdimensionado assim, mas quando a gente discute, rolam algumas hipérboles, assim, alguns exageros, né? Então, tipo, cara, no fim das contas, é um casal que se ama e ocorreu de amar o que faz também, a mesma coisa. Adorei. Né? Então, por que não juntar as duas coisas? O contrário vale também, né? Desde que o casal se ame, o que não vale é não se amar e continuar junto, assim como não vale não amar trabalhar naquilo que trabalha, né? Eu acho que não é bem ame o que faz, não, ama trabalhar, ama produzir aquilo que tu produz, e dá para fazer isso separado também. Né? Então, assim, o que não dá é para não se amar e continuar junto. O trabalhar é se ocorre essa conjunção, esse karma, essa conspiração universal, ou seja lá o que for, de as pessoas amarem fazer as mesmas coisas, se conectarem com as mesmas coisas, e aí junta isso. Se der certo, vai. Se não der certo, também, cada um segue seu rumo, desde que continue se amando e isso continue alimentando as individualidades enquanto casal, que nem a gente falou, né? Legal. Para mim, eu acho que uma coisa também importante é estar com alguém. Então, essa qualidade, esse amor, então, essa clareza no fazer e no encontro, é o privilégio do envelhecer, apesar de todos os trabalhos que ele dá. Então, imagina que legal, assim, né? Você seguir um caminho em que você vai se manter vivo, né? Mesmo que o mundo tá assim, mesmo que o joelho já não é igual, é olhar para esse lado não do peso, mas da oportunidade que é essa construção conjunta. Precisa de coragem. Né? Então, pronto, vou falar de coragem, paciência, admiração e confiança. Boa. Lindo. Então, eu assino embaixo e digo que não competir, né? É uma coisa... Cooperar, boa. já Pelo que a gente contrário, está aqui nesse âmbito. Não competir e sim cooperar e sim reconhecer o lugar do outro. Né? Reconhecer o outro e é daí que vem a admiração, de fato. Né? E se fazer presente, de fato, por inteiro. Estar inteiro para poder estar com o outro. Né? Não a um pedaço, mas estar inteiro. E a partir daí o autoconhecimento é fundamental. Então, não competir e autoconhecimento. E conhecer o outro, né? Saber as dores e as delícias para poder conduzir o barco, né? Porque cada dia é diferente. E a partir daí, com a experiência, com a prática, vem o domínio. O domínio. Verdade. Absoluta. Isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é tipo, para poder rasgar o manual, tem que conhecer o manual primeiro, né? Exatamente. Uma delícia esse papo, viu? Gostei muito. Gente, adorei. Eu adorei esse termo que vocês usam, Bom dores e conhecê-los. delícias. É Adorei. muito bom, né? Muito bom. A gente está muito feliz de ter participado. Obrigado para o pessoal do Geralmente Quinta-feira. Olha que louco, a gente faz tudo junto, mas geralmente quinta-feira é a primeira vez que a gente faz. Que legal.
Pra celebrar. Agora Mais uma primeira vez. Agradecer o convite, é muito bom esse espaço do encontro e desse papo encontrando outras pessoas também. Muito legal conhecê-los. Só agradecer, gente. Um beijinho para a Gabi Mole. Ela deu uma visita deu o seu ar aqui. da graça aqui no meio do negócio. E se vierem a Portugal, aqui tem onde ficar, hein? A gente vai visitar Não vocês. tenha dúvida que a gente vai A visitar Vero vocês. é linda, linda, linda. Tá cheio de Pessoal, rosa. Em Porto Alegre também, né? Venham por conhecer favor, aqui. quando vierem, vocês avisem que vêm, né? Pessoal, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Queremos agradecer aí quem esteve conosco, quem vai assistir um pedacinho ou um pedação desse nosso papo. E lembrando de novo, não custa aí, dá uma curtidinha no nosso canal, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos, que a gente quer fazer esse tipo de encontro bacana que a gente teve aqui, voar para o mais longe possível e para o maior número de pessoas possível também. Tá bom, queridos? Muito obrigado. E até a próxima. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões que promovam ação, diversidade, inclusão, estratégia, inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos